Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Agora que finalmente atingimos os 60 inscritos, vou fazer um vídeo aí especial. Se não tiver eu já feito até a publicação desse vídeo, né? Agora a meta é para os 70 inscritos, né? A cada 10 inscritos são 10. Não, a cada 10 inscritos eu vou fazer um vídeo especial, né? Que a meta é cada 10 inscritos um vídeo. E também queria indicar para vocês um canal que eu achei muito bom, que é o canal do Zed Nerd Book, do Luiz Carlos. É um vídeo, é um canal bom, o Zed Nerd, né? Ele faz análise sobre livros, né? De forma aprofundada. Estou inscrito lá e eu recomendaria a vocês também passarem lá, depois deixar o link, claro, né? A se inscrever no canal do Zed Nerd Book. Ele geralmente faz compra de livros e analisa, né? Vai dar a opinião dele lá sobre os livros, né? Então esses são os recados que eu queria dar. Nesse vídeo aqui, nesse vídeo, eu vou fazer uma nova série sobre os imperadores romanos. Eu falei superficialmente, já fiz uma série de Roma, né? Tá no canal, depois dá uma olhada na playlist Roma Antiga. Mas vou fazer uma forma mais detalhada. Então vamos começar. Primeiramente temos que voltar no tempo das guerras gálicas, por volta aí de 52, aí mais ou menos, né? Quando teve o fim das guerras gálicas, o Vercingetorix foi derrotado e acabou livrando prisioneiros de guerra. Ficou preso durante 6 anos, em 52 a.C., né? Ele foi preso, né? O que daria ao ano 701 do calendário romano. Sim, os romanos tinham um próprio calendário e ninguém conta isso. Ab urb condita, desde a fundação. E ele foi preso, né, em 46 a.C., ou no ano 707 do calendário romano. Foi preso. O Júlio César, tentar aí compensar talvez a conquista da Gália, começou a contratar, a pôr senadores de origem gaulesa, celta, no Senado romano, que desagradou muitos senadores que eram formados pelos patrícios, né, a elite romana, latina, né, dos latinos, os antigos romanos. E isso foi desagradando, ele começou a tomar muito poder político para si, o tempo vai passando, né, e tem as guerras civis, a história lá de 50 a.C., o Rubicão, e ele atravessa um rio pequeno, né, que tem lá na Itália, que seria, se caso um exército invadisse o rio Rubicão, o Senado entenderia que isso teria sido declarando guerra, né, a eles. Mais ou menos aí, 703 do calendário romano, né. Lembrando que o calendário romano que eu tô falando aqui é o calendário cujo ano zero é o ano 753 a.C., que seria o ano supostamente lá que Roma foi fundada, né? Então eles contam a partir daí, a fundação da cidade, então esse é o ano zero. Eles foram passando o tempo e ele ganhou muitos inimigos ao longo desses últimos tempos, depois que ele conquistou a Gália, né? Muitas cidades romanas foram fundadas na Gália e ele foi assassinado em 23 facadas no Senado. Mataram ele, né? Fizeram uma conspiração, inventaram lá, um dos conspiradores tinha um irmão que foi preso por Júlio César, queria libertação, mas era toda uma mentira para ele se extrair Júlio César
E aí mataram. Os imperadores fugiram lá, um foi para o reino da Bitínia, próximo do reino do Ponto, lá do Mar Negro, né? Que foi o Bruto, né? Fugiu lá para Bitínia. Depois ele morreu. O sobrinho dele, que é o primeiro imperador, que vai ser o personagem central desse vídeo, é Augusto Otávio. Otávio Augusto, né? É o primeiro imperador considerado de Roma. Ele nunca chegou, Júlio César, a ser rei de fato. Quer dizer, assim, imperador de fato. Não chegou a ser imperador, mas detinha grande poder político e talvez o Senado, com medo dele ter grande poder político na época da Roma Antiga, pudesse dissolver o Senado, ou talvez, quem saiba, ofuscar o poder senatorial e talvez, quem sabe, né, ou dissolver, perder o poder político, nunca saberemos qual é o motivo de ter assassinado, né. Mas ele chegou mesmo a ter o cargo de ditador vitalício depois das Guerras Gálicas, né. Ele quase que era como um rei na Roma Antiga, então, trauma da monarquia, da Tarquínio, não sei. E aí ele, o irmão do sobrinho neto, lutou depois contra o Marco Antônio. O Marco Antônio lá foi embora de Roma, fugiu lá para o Egito Ptolomaico lá, governado pela época pela Cleópatra VII, a última faraó do Egito independente na época da antiguidade, né? Eles fugiram. Tivemos várias batalhas, como a Batalha de Ácio, próximo à costa grega, né? Mais ou menos 31 a.C. Tiveram várias batalhas e praticamente todas essas guerras, essa guerra civil, essas crises políticas, também tem um negócio chamado de doações de Alexandria. As doações de Alexandria foi que o Marco Antônio teve filhos com a Cleópatra e eles quiseram dar terras que pertencem ao Império Romano aos filhos, né, de Cleópatra com Marco Antônio, e aí isso também pode ter agravado ainda mais a guerra entre Egito e Roma. O Marco Antônio, né, foi praticamente o último aí, né, amante lá da Cleópatra. O Otávio não quis saber de nada o Otávio Augusto não quis saber de namorar a Cleópatra, de ter relacionamento. Ia ser exibida nua mesmo, a Cleópatra, pelas praças, pelas ruas de Roma. Então dizem que a mulher se suicidou lá. O que pode... nunca se sabe, né? Fala que ela pegou uma naja e se matou junto com as empregadas dela, né? E aí quando o Otávio chegou nos aposentos da Cleópatra, ela já estava morta já. Nessa... Em 27 a.C., o Otávio Augusto é o primeiro imperador de fato. Ele ganha o título de Princeps, né? Ou seja, primeiro imperador, né? Príncipe, né? Príncipe não é de príncipe, de título real do filho de rei. Nessa época, e príncipe significava primeiro imperador. Ele se tornou o primeiro imperador de Roma e o reinado dele vai até de 14 de nossa era, né? Ou seja, um reinado longo, né? Que o cara teve, né? Acho que é um dos reinados mais longos de toda a história romana, né? E ele se tornou lá o primeiro. Ele expandiu, né? No começo foi o principado mesmo, com cara ainda de república. Os primeiros tempos, né? De governo dele. E o passa, né? Ele tem as expansões. E teve as expansões. Otávio Augusto também foi responsável por criar leis a favor do casamento entre as esposas de Otávio Augusto. Podemos dizer que foi Cláudia Pulcra, Escribônia e Lívia Drusa.
Sua descendência foi um pouco numerosa, sendo Júlia Velha, Caio César, filho adotivo, Lúcio César, filho adotivo, e Agripa Póstumo, filho adotivo, e o Tibério, futuro imperador romano, que era da esposa, que era filho da esposa que ele havia se casado, que não era filho legítimo dele. Ele nasceu com o nome latino de Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus, Roma, 23 de setembro do ano 63 a.C. Morreu em Nublana, 19 de agosto do ano 14 de nossa era, que seria a cidade de Nola, na Itália. Devido à herança deixada por Júlio César, ele acabou se tornando o primeiro imperador. Ele se envolveu no segundo triunvirato. No segundo triunvirato, Marco Antônio, como já tinha falado, Marco Antônio, Otávio Augusto e Lépido, que acabou se dissolvendo. O reinado de Augusto iniciou uma era de relativa paz, conhecida como Pax Romana, ou a Paz Romana. Apesar de contínuas guerras e de expansão nas fronteiras imperiais, uma guerra civil de 1 ano devido à sucessão imperial, o mundo romano esteve praticamente livre de conflitos em larga escala, mais de 2 séculos. Ele dramaticamente aumentou o império, anexando o Egito, a Dalmácia, a Panônia, a Nórica e a Récia, expandindo as possessões da África e da Germânia, e completando a conquista da Espanha. Além das fronteiras, protegeu o império contra uma região tampão composta pelos estados clientes e fez paz com o Império Parta por vias diplomáticas. Reformou o sistema romano de tributação, desenvolveu redes de estradas como sistema de correio oficial, estabeleceu um exército permanente e a guarda pretoriana, ou seja, nessa época a famosa guarda pretoriana que se estabeleceu aqui depois, na época lá mais pra frente, o Tibério, o Cláudio, né, ou seja, os próximos a sucederem ele, já iria chegar um ponto em que os guardas pretorianos escolheriam quem seriam ou não os próximos sucessores, imperadores, né, do Império Romano aí. Além disso, ele criou serviços oficiais de polícia, policiais e bombeiros para Roma e reconstruiu grande parte da cidade durante seu reino. Augusto morreu em 14 de nossa era, com 75 anos. Pode ter morrido de causas naturais, embora tenha havido rumores não confirmados de que sua esposa Lívia Drusa o teria envenenado. Foi sucedido como imperador por seu filho adotivo Tibério, também conhecido anteriormente como cunhado. Com 41 anos, foi soberano com maior tempo de mandato em Roma. Ou seja, o cara ele fez leis, como falei, para os casamentos, para proteger, né, as famílias romanas. Entregou uma cidade de barro aí, praticamente, né, madeira, né, para uma de mármore. E essa história do Tibério é engraçada porque ele não queria que o Tibério se tornasse o próximo imperador, né? Ou seja, ele treinava todo mundo para ser o imperador, o próximo imperador. Só que Tibério era o único que foi meio rejeitado lá da família do Tibério, lá do Otávio Augusto, do Otávio Augusto. Mas aí ele se exilou lá, o Tibério, na ilha de Rhodes. Mas aí, depois lá, o Druso lá, todos os parentes, os familiares foram morrendo ao longo do tempo.
E aí, meio contra gosto, né? O Otávio Augusto chamou o Tibério para sucedê-lo, né? E aí ele se tornaria o próximo imperador. Então, nessa história aí do mais ou menos do primeiro imperador, né? Governou aí bastante tempo o Império Romano. Entrou em 12 a.C., lá na Germânia, atual Alemanha, né? Tentando se expandir, conquistou inicialmente as tribos germânicas, mas no ano 9 tem a Batalha de Teutoburgo, ou seja, é uma famosa batalha em que três legiões lideradas pelo governador Varo, né, que já tinha sido governador da Síria, agora foi nomeado para ser governador da Germânia, acabou sendo derrotado, né? O Armínio era um cherusco que foi enviado quando criança para Roma junto com seu irmão, né? Ele tinha um irmão. E aí eles acabaram derrotados e no ano 9 de nossa era, né? Germânico. Acho que o pai do Tibério acabou no ano 15 de nossa era tomando de volta os estandartes para Roma, mas realmente foi uma marca, assim, uma mancha, né? Algo que realmente muito grave lá que aconteceu. O exército, né? Por causa do expansionismo, isso pode ter gerado o começo do fim do Império Romano, essa derrota na Batalha de Teutoburgo, do ano 9 de nossa era. E muitos guardas acabaram sendo expulsos, né? Que faziam proteger o palácio lá do imperador de origem germânica. Talvez ele tivesse medo de uma revolta, não sei, dos germânicos, alguma coisa assim. E dizem que o imperador Augusto lá, o Otávio Augusto, já provavelmente já idoso nessa época, né, velho, louco de raiva, falava assim: Varo, devolve minhas legiões. Varo, devolve minhas legiões. 3 legiões, a décima sexta, 17ª, 18ª e 19ª legiões foram destruídas, ou seja, uma legião por dia. Cada legião tinha mais ou menos 6.000 homens, então 18.000 homens foram mortos em 3 dias. Ou seja, o exército romano tinha 180.000 homens no total, como 10% foi destruído de uma tacada só em 3 dias, né? Ou seja, nunca mais foi reconstruída essas legiões, né? E essa é a história do primeiro imperador aí. O Augusto acabou morrendo com essa derrota da Germânia, né? E é isso aí, o que acharam do vídeo? Curtam, comentem, compartilhem. Falou, forte abraço a todos.